Vamos lá, então. Boa noite a todos, a todas, sejam muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui novamente para que a gente possa compartilhar com todos uma jornada que teve início para nós, mas provavelmente não terá fim, porque quando a gente fala em vida mais saudável, é um processo que tem começo, mas não tem fim, porque cuidar da saúde é uma ação que nós devemos ter continuamente, certo? Então, eu sou Jimena, eu tenho aí mais de 25 anos de movimento com autoconhecimento e dentro dessa minha jornada, os caminhos foram cada vez mais se abrindo e eu comecei com o autoconhecimento, surgiu o yoga, surgiu a aromaterapia, a iridologia, a naturopatia e hoje aí já se vão 15 anos de práticas integrativas, onde a união dessas práticas vem fazendo com que eu consiga cada vez mais cuidar da minha saúde e poder compartilhar. E ainda mais quando a gente diz produtos de doTERRA, né, que são produtos altamente eficazes, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso à frente. E comigo hoje está a Priscila, que é também um membro da doTERRA, da qual nesta jornada eu acabei encontrando e da qual eu sou muito grata e que hoje estará comigo aqui. Vou pedir para que ela se apresente também. Priscila. Olá, boa noite. Meu nome é Priscila Cune, sou mãe atípica, né? Formação secretariado executivo. E depois da minha formação, que eu engravidei, tive filho, né? E aí, quando você engravida, tem filho, você muda um pouco o percurso, né? Da sua vida, enfim, ali do um todo. E eu uso os óleos e conheço os óleos essenciais do Terra há 4 anos, né? Que eu faço uso aí da aromaterapia com a minha família, né? E tem mudado bastante a nossa rotina, nosso dia a dia, tem ajudado muito, né? Inclusive na saúde das crianças. Eu tenho dois filhos, um de 9 anos e uma de 4 anos. E tem ajudado bastante na nossa saúde, inclusive do atípico, né, de 9 anos, que eu também tenho usado bastante protocolo com ele. E aí é isso, meu caminho se cruzou com o da Jimena e estamos aqui para falar dos benefícios da aromaterapia, dos benefícios do nosso dia a dia, dos óleos essenciais, tá bom? Um ponto importante quando a gente traz, né, se faz esse encontro, traz essas informações sobre a aromaterapia de uma forma muito natural, é importante a gente sempre ressaltar que nós não temos a intenção de diagnosticar, de tratar, de curar nenhuma doença, que a nossa apresentação não dispensa a importância de consultar um profissional da saúde quando você entender que isso é necessário, perfeito? Isso é importante ressaltar porque a nossa proposta aqui é ampliar sua visão de uma forma mais holística e trazer ferramentas que possam equalizar os desarranjos da saúde, mas sempre com bom senso e critério. Porque quando a gente olha para a nossa saúde, dificilmente ou raramente a gente vai buscar o que na antiguidade já se praticava, que era a raiz daquilo que nos traz para uma realidade de desconforto. Hoje nós acabamos tendo uma tendência ou uma realidade de insônia, de depressão, de doenças, de quadros autoimunes, azia, né, os desconfortos digestivos, constipação, inflamação, dores, e a medicina moderna, ela vai o que fazer? Ela vai buscar processos que equalizem aqueles sintomas, mas não vão na causa raiz. A medicina moderna, ela não vai buscar na causa raiz. E isso é o nosso problema, porque a gente acaba tendo processos paliativos que aparentemente o uso de antibióticos, corticoides cortam o processo ali daquela inflamação, mas não vão cuidar da onde é a causa raiz, a fonte, a origem da causa raiz daquele quadro. E normalmente a fonte, a raiz, ela está numa alimentação,
que não está saudável, numa qualidade de sono ruim, numa falta de atividade física, ou seja, uma vida sedentária, num acúmulo de carga tóxica, porque a gente passa hidratante na pele, passa o sabonete na pele, tinge o cabelo, põe esmalte, põe maquiagem, tudo isso vai impactando o nosso organismo com carga tóxica, né? E isso vai fazendo com que a gente vá tendo uma baixa no estilo de vida. Então, o estilo de vida, quando ele não é saudável, ele acaba sendo a causa raiz. E o estilo de vida é essa composição de controle do estresse, de ações de autocuidado. Então, a medicina natural, as práticas integrativas, elas vão fazer o quê? Elas vão buscar restaurar, prevenir e promover um estilo de vida com bem-estar. E isso é o que a doTERRA vai nos oferecer. Por quê? Porque quando a gente busca utilizar os óleos essenciais, a gente tem várias formas. E primeiro que a terapia integrativa, as práticas integrativas, como a própria aromaterapia, ela não olha o indivíduo igualmente, porque cada indivíduo é único. Então, nós temos três formas diversas de uso dos óleos essenciais, mas não significa que para cada, ou melhor, para todos, é da mesma forma. Para cada um, o organismo vai responder de forma mais positiva, mais rápida, certo? Então, normalmente, o uso aromático, como por exemplo, eu tenho aqui o meu peppermint, não é? O uso aromático, ele é um dos usos que traz mais uma resposta rápida. Por quê? Porque rapidamente tudo aquilo que a gente inala vai para o sistema límbico, que naturalmente vai responder uma diversas cadeias químicas, reações químicas no nosso corpo. E aí a gente pode estar utilizando tanto no difusor, como colocar uma gotinha na mão, fazer a inalação, como diretamente você pode usar, aqui acho que não dá para ver, mas eu estou com o meu difusor ligado. Então, o difusor na mão, nos punhos, a gente inala, quer dizer, a gente inalando, a gente consegue ter um efeito mais rápido. Entretanto, a gente pode também estar fazendo uso topicamente. Porém, topicamente, que é na pele, é muito importante que todos tenham cuidado de utilizar um óleo que já seja diluído no óleo de coco, que nós chamamos óleo carreador, ou você faz separadamente o óleo de coco, ou um azeite, um óleo de uva de qualidade, um óleo de amêndoas também de boa qualidade, óleo de rícino, que está voltando muito agora na atualidade, o uso, né, do óleo de rícino, você vai pingar e aí sim você vai aplicar em diversas partes do corpo, nos pulsos, no abdômen, no centro do peito, nas costas, nos pés, nos mais diversos locais. E isso vai trazer segurança no uso, para que não haja nenhuma irritação na pele. Não porque o produto não seja bom, porque os produtos da doTERRA são incríveis, mas nós não sabemos o quanto de inflamação que nós temos no nosso corpo. E às vezes o corpo inflamado vai reagir mesmo até com o uso tópico, com a diluição no óleo de coco. Então é muito importante que a gente tome esse cuidado. Uso no corpo sempre com um óleo carreador junto. E também existe a possibilidade de ingestão. A ingestão não é porque os óleos da doTERRA, grande parte deles, tem autorização da Anvisa para ingestão, que a gente vai ficar utilizando ele por ingestão à torta e à direito. Todo o uso do óleo, ele sempre tem que ter um critério. Então, você precisa saber o porquê que você vai fazer uma ingestão. Então, a gente normalmente utiliza os cítricos para aromatizar. Estou aqui com a minha água, coloquei antes de começar, eu já tinha feito a minha garrafinha de água aqui, já tinha colocado. Então, os cítricos, normalmente, eles melhoram os nossos rins, eles melhoram o humor, ajudam na parte digestiva. Então, é um óleo que a gente utilizando uma, duas gotas por dia está muito bem. Mais do que isso, especificamente, a gente vai ver, a Priscila vai falar um pouco mais à frente. Mas o importante é a gente saber que nós temos essas três formas de uso para que a gente tenha um efeito muito positivo, e eu vou estudando o meu corpo
para saber exatamente se o meu corpo se adapta melhor ao aromático, ao tópico ou, no caso, por ingestão. Porque os óleos essenciais, o que faz os óleos essenciais serem tão potentes? Os óleos da doTERRA, por exemplo, o hortelã-pimenta, uma gotinha, ele equivale a 28 xícaras de chá de hortelã. É uma concentração muito alta. Por isso que os óleos duram muito. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas os óleos têm um valor muito alto. Se você considerar que você vai utilizar uma gota para 1 litro de água, as gotas custam centavos. E eles representam 50 a 70 vezes a potência da planta. Por isso que, por exemplo, o pepper, uma gotinha equivale a 28 xícaras de chá de hortelã. Eles são 100% científico e não têm efeito colateral. Então, eles representam a potência que a planta tem de sobreviver, apesar da adversidade do clima. Então, por exemplo, um pinheiro siberiano, que fica lá no Canadá, 20 graus abaixo de zero. O que faz o pinheiro não morrer? Se você corta, a seiva escorre. O que faz aquela seiva não endurecer, apesar daquela sensação da natureza, né? Daquele impacto do frio? É essa capacidade que ele tem de sobreviver na natureza é que vai fazer com que a gente consiga também ter os benefícios para a nossa saúde. Sem falar que os óleos da doTERRA, eles têm um selo de pureza testada e garantida. Os óleos, eles passam por uma certificação de mais 55 testes que atestam essa pureza. Então, isso nos dá segurança para utilizar das 3 formas: o uso tópico, a ingestão e o aromático também. Mas ter saúde pode ser simples. Quando a gente falou daquela árvore ali atrás, fala, nossa, mas é muita coisa. Eu tenho que cuidar de muita coisa, eu tenho que mudar minha alimentação, eu tenho que melhorar o sono. Mas ainda assim, quando a gente começa a trazer bons hábitos para a nossa saúde, ter saúde torna-se simples. E o ponto aqui que a gente traz, é um ponto de reflexão, é para que a gente olhe para nós mesmos, né? E a gente reflita de uma forma muito básica como é que está a minha saúde, como é que está a saúde das pessoas que moram comigo, que fazem parte da minha família, né? Quais são as prioridades reais que nós deveríamos ter para manter essa saúde em equilíbrio, para que a gente possa ter uma longevidade produtiva, né? Envelhecer o mais tardar possível. Porque o envelhecimento faz parte da vida, ninguém vai fugir dele. Só que quando a gente cuida da saúde, ele vai ficando cada vez mais distante. E a gente vai ter um processo de envelhecimento o mais natural possível e não tão antecipado como nos dias de hoje. E aí agora a Priscila vai trazer um pouquinho para nós sobre o que nós consideramos a farmácia do lar, que são 12 óleos, que eles são a base da nossa saúde. Existem mais de 300 produtos na linha da doTERRA, mas com esses 12 óleos a gente já consegue equalizar muitos dos desarranjos da família. Então, Priscila, agora é com você. Todos me escutam? Você consegue falar um pouquinho mais alto, que acho que está um Mais pouco baixo o alto, seu som. Um Gi? pouquinho mais Tá alto. ouvindo agora? Ixi, será que é Tá. o problema do meu. Eu tô aumentando aqui Agora o. ficou. Isso, agora aumentou. Agora Ficou tá bom. melhor? Melhor. Tá ótimo, ótimo. Então vamos lá. Bom, aqui a Jimena comentou no começo sobre os cítricos, né? Que eles vão ajudar aí nessa parte do detox, né? Ele também, eles ajudando na parte do detox, ele vai ser diurético. E aí nós estamos falando aqui do Lema, óleo limão siciliano. Ele é um excelente óleo, além do aroma dele, né? E ele ajuda também com a clareza mental, ele ajuda no foco, na atenção. Ele é um excelente óleo para quando você também come e você não se sente bem, não se sente legal, você pode colocar uma gotinha dele num copo d'água e tomar, porque ele vai ajudar nesse detox aí. E ele, consequentemente, também vai fazer você ir mais vezes ao banheiro, né? Porque você vai fazer a limpeza ali através da eliminação com a urina, tá? Temos também o Perpemente, que é um óleo excelente. Hoje eu inalei tanto esse óleo de Menai, porque assim, a cada cliente que passava por mim,
eu dava uma gotinha de Perpemente para inalar. Por quê? Com esse tempo muito seco, né, a gente nem percebe que não está respirando bem. Eu dei uma gotinha para uma moça, ela falou: Nossa, eu tava com o nariz trancado e nem sabia. Porque o Perpemente, ele é o hortelã-pimenta. Então, ele vem com essa. Ele ajuda na liberação respiratória, né? Consequentemente, você consegue melhorar porque a respiração, porque você manda mais oxigênio para o cérebro. Então, isso ajuda também. Você respirando melhor, você libera a dor de cabeça. Ai, desculpa, a congestão nasal, e ele também ajuda com o foco. Por quê? Quando você respira melhor, você manda oxigênio para o cérebro, então você, consequentemente, fica mais focado, mais atento, e ele também ajuda com a energia. Esse também é um óleo muito indicado para academia, para treinos, né? Ele é um excelente pré-treino aí, que eu costumo indicar bastante. Inclusive, eu estive numa academia, né? Então, todos que passaram ali por mim, eu dei uma gotinha desse aí para inalar. Foi sucesso. Temos o lavanda, que é um dos óleos mais conhecidos, né? Quando você pergunta, você já ouviu falar em aromaterapia? As pessoas não. Aí você pergunta, já ouviu falar no óleo de lavanda? Opa, lavanda já ouvi falar, porque é um dos óleos mais conhecidos, né? Que ele é um dos óleos ansiolíticos, que é as pessoas que têm problema para dormir, que têm ansiedade, que têm insônia. E ele é um óleo muito completo também, né? Porque ele vai ajudar a dormir, ele vai cuidar da pele. As crianças que estão com alergia de pele ou até mesmo aplicado de inseto, eu costumo passar e já melhora muito, né? E a ansiedade também, né? E à noite eu costumo usar ele também no, no difusor, né, no quarto, antes de eu entrar no quarto. Então, quando você entra ali no quarto, você já tem um ambiente mais relaxante para você conseguir dormir e ter uma e desligar, né, daquele esgotamento mental. Pode passar, Gi. Obrigada. Bom, agora temos o óleo de milaleu, que também é um dos muito conhecidos, né? Por conta que ele tem o cuidado aí com a pele, com as unhas, cutículas, dor de garganta, ele ajuda também com as aftas, doença da boca, né, a afta, ou até mesmo uma feridinha na boca, a espinha, né, aquela espinha que não seca, então você, sempre que for fazer o uso tópico, como a Jimena falou no começo, né, é indicado a gente diluir no óleo carreador, né, para poder passar. Então, muitas das vezes, assim, eu encontrei uma amiga esses dias, ela falou, eu tenho um casamento para ir e essa espinha não seca. Eu falei, então pode passar óleo de melaleuca com óleo carreador. E melhorou bastante, ajudou até depois na maquiagem, ele ficou bem discreto. Unha também, às vezes você vai na manicure, ela arranca ali o bife, né, tira uma carninha a mais. Então, você colocando também óleo de melaleuca, ele já vai ajudar, porque ele é antifúngico, né? Então, ele ajuda também nessa parte, na cicatrização da pele. Temos o óleo de copaíba, que também é um óleo muito completo, né? Que ele ajuda desde uma inflamação, uma dor muscular, uma tensão, e ele ajuda também na parte esquelética, no sistema nervoso, ele ajuda também nas dores, artrite, artrose, principalmente o pessoal que tem problema já, né? Inclusive o pessoal de idade também, né? A minha sogra, meu sogro, eles costumam usar muito esse óleo, né? E também, ele também é indicado assim quando você está com uma imunidade baixa, né? Você usar o óleo de copaíba numa gotinha, uma colher de mel junto ali com um lemon ou um tangerina, que ele é cítrico, né? Mas o mixer, que eu vou falar aqui ali na frente, que é o mix da imunidade, você faz esse blend aí e faz toma ali numa colher de mel, é excelente. Eu tô fazendo isso tem 2 dias aqui, porque eu tava até meio rouca. Você lembra, Gê? Eu comentei com você da rouquidão? E eu sinto que tá melhor, graças a Deus. Mas por conta dos cuidados com os olhos. E tem o Ard Orange, que é um óleo cítrico também, né? Então, os óleos cítricos, ele vai ajudar também, além da parte detox, ele ajuda também na quebra de gordura, né? Ele é um excelente óleo para fazer aquela massagem, drenagem linfática, né? Você pode pedir para a moça, quem vai fazer, diluir no hidratante e passar ali com os movimentos dela, já vai ajudar também nessa quebra de gordura. Ele ajuda também na ansiedade, ser um óleo também para pessoas que sofrem com depressão, com tristeza. Ele vai trazer a alegria, a energia vital, né? Então, ele é um óleo excelente aí para essas frentes, né? Ajuda também na autoestima, na alegria, né, Gi? Pode passar. Exatamente. Tá me ouvindo bem, né, Gi? Tranquilo, tá ótimo. Ótimo.
Tá certo. Bom, agora vamos falar do Francis, que ele é o rei dos óleos, né? É das essências mais antigas que tem, que a gente já ouviu falar, né? Desde o do tempo aí das histórias bíblicas já se falava desse óleo. E muitos aqui vai se lembrar quando vão numa igreja católica, né? Independente de religião, acho que todo mundo que já entrou numa igreja católica, e aí ele tem aquele cheirinho ali quando o padre passa com, eu esqueço o nome daquele, ai, que Ah, ele eu vai também não passando sei com o um nome. incenso, né? E é o Francis, é o olíbano, né? Ele traz aquela conexão com você, com o seu eu interior. Ele é um óleo bem aterrador, então ele já traz aquela conexão ali. Você consegue ficar mais calmo, mais tranquilo, porque você fez a conexão com você, né? Através do inalatório, né? Que a Jimena estava falando, comentando. E ele também ajuda na regeneração celular. Ele é um ótimo óleo, assim, indicado para quem está também com problemas de algumas doenças autoimunes também, né? De algumas situações de tumores, né? Isso. Ai, desculpa, pegou aqui a Alexa falando. E ele ajuda também nessas questões aí, com essa regeneração, né? Além de ser também um óleo aterrador, muito indicado também para dormir, para conseguir relaxar, conseguir se desconectar do estresse aí do dia a dia. Vamos falar agora também do Zengesh. Ele é um mix de óleos essenciais que ajuda no sistema digestório, né? Para quem tem refluxo, pressão de ventre, situações intestinais, aquele estufamento, pessoas também que têm intolerância à lactose. Ele é um excelente óleo, tá? Eu tenho clientes que tomam num copo d'água e também tomam em cápsula gelatinosa e não toma aquele remedinho que costumam indicar para quem tem intolerância, né? Ela faz uso só do óleo, inclusive ela tem esse relato lá no grupo, né? Onde ela fala que ela só toma agora esse óleo, esse mix, que ajuda muito nessa questão da intolerância à lactose, tá? E ela consegue aí consumir alguns alimentos, né? Que inclusive que é importante para a saúde com algumas proteínas, né? Temos o OnGuard, que é um mix da imunidade, que foi eles que eu comentei aqui que eu tô tomando, né? Eu coloco ele, o Lemon e o Copaíba para ajudar nessa questão da rouquidão, até mesmo da imunidade, né? Esses dois juntos, né, desse trio, né? O OnGuard, que é o da imunidade, o Copaíba e o Lemon, ele é uma bomba imunológica, a gente costuma chamar, né? Então, ele ajuda aí dá um up aí no sistema imunológico quando você está com gripe, dor de garganta, resfriado, até mesmo pessoas que sofrem com dengue, né? Que ainda tem algumas pessoas que sofrem ainda isso com dengue, algumas situações sazonais, né, como gripe, resfriado mais forte, HN1, enfim, ele é um excelente óleo para esse sistema imunológico. Pode passar, obrigada. Agora temos o Brief, que também é um mix de óleo essencial. Ele vem, um dos óleos da sua composição é o óleo de peppermint, né? Então ele também ele abre as vias aéreas, né? Ele é indicado para isso, para liberar as vias aéreas, para quem sofre com rinite, sinusite, asma, até pneumonia, tá? Ele também é indicado, né? Para liberar aí a questão pulmonar. Então, ele é um excelente óleo, eu uso com as minhas crianças também, quando tem essa questão aí da respiratória. Eu uso também no difusor. Ele no difusor à noite é um ótimo óleo, porque ele ajuda você melhorar a sua respiração, ajuda a melhorar o seu ronco e a qualidade do sono, tá? Temos agora o Balance, que eu chamo que é o óleo da mãe e da mulher, né? Porque a gente está resolvendo uma coisa ali, mas está com a cabeça pensando em outras 5, 7 janelas abertas e está com o fogão ali aceso, a roupa para estender. O nome já fala, balance, né? Para você dar uma equilibrada. É o mix das emoções, né? Ele vai acalmar e ele vem com esse controle emocional, ele ajuda na questão da ansiedade, da depressão também, é um excelente óleo, né? E ele vai ajudar com essas frentes aí. Temos também o Deep Bloom, que temos algumas versões. Ai, muito obrigada, meu amor. Olha, meu filho trouxe um copão d'água para mim. Obrigada, meu amor. Temos também ele em duas versões, né? Tem o óleo essencial puro,
que ele é excelente para dores musculares, parte esquelética, fibromialgia, contusão, aquela tensão do final do dia que a gente sempre tem, né? Hoje, você tá me ouvindo, tá me vendo certinho? Porque eu tô vendo a minha imagem aqui meio atrasada. Não, a sua fala está certinha, a imagem está dando umas picadinhas, mas a sua Tá, fala está perfeita. Pode continuar, tranquilo. tá ótimo, obrigada. E o Deep Blue é um dos óleos que me salvou também no meu pós-parto. Eu usei ele com copaíba porque eu senti muita dor na bacia e ele tirou como uma luva, assim, foi um óleo que me salvou. Durante uma semana eu usei todos os dias à noite e me ajudou muito no alívio dessas dores, tá? Ele tem também a versão dele Deep Blue Rub, que ele é uma versão em pomada, ele é uma excelente opção, porque você coloca um pouquinho na ponta do dedo e ele já espalha bem. Ele tem o mentol, né? Que dá aquela sensação de quente, frio, e alivia muito bem a dor, tensão. Esses dias que eu tenho trabalhado um pouco mais, ficado um pouco mais em pé, tenho sentido um pouco mais as dores na perna, tensão no ombro. Então, todas as noites eu tenho passado, tem me ajudado bastante. Dia seguinte eu acordo como se nada tivesse acontecido. Pode passar, Gi, por favor. Perfeito. Obrigada, Priscila. Um ponto importante, então, é que esses, como a gente De falou no nada. início, esses 12 óleos, eles conseguem, porque nós trouxemos aqui a base da base, mas eles acabam oferecendo muito mais possibilidades de uso, abrangência, né, de resultados, do que esses em linhas gerais que a gente traz. É só na medida em que a gente começa a utilizar para a gente ver o quanto que eles são abrangentes. E aí a reflexão é, né? Quais desses óleos beneficiariam você ou a sua família? Porque com certeza a gente sempre lembra, olha, o meu filho precisa disso, a minha mãe seria beneficiada com aquele, puxa, eu que estou precisando desse aqui para dormir, meu filho está viajando, no fim não passou muito bem aí essa noite, e eu fiquei refletindo, ele não levou os olhos. Se ele tivesse levado os olhos, foi para outro país, é um outro esquema, né? Porque aqui no Brasil, qualquer dorzinha você vai na farmácia, você traz a farmácia dentro de casa. No exterior não é muito assim. Então eu falei, se tivesse levado os olhos, estava tudo equilibrado. Então, assim, os olhos, eles servem para que a gente possa estar em qualquer momento em que a gente teve ali uma saia justa, a gente tendo esses 12 olhos em mãos, a gente consegue um resultado muito efetivo, não é? Agora, para que a gente possa fazer o uso desses óleos, o importante sempre, porque afinal de contas todos nós gostamos de comprar com desconto. E a doTERRA ela possibilita esse acesso aos óleos com desconto por meio de um credenciamento. Então, dos 12 óleos que estão aqui, de repente o Peppermint e o Balance foi aquele que mais chamou a atenção. Você pode comprar esses dois óleos e pagar uma taxa de R$ 48 e já ter os descontos que você teria direito sendo credenciado. Mas a gente diz que existe uma possibilidade melhor, porque por meio de um credenciamento destes 12 óleos, além de ter os 25% de desconto, a gente tem a possibilidade de gerar pontos de fidelidade que se tornam em descontos maiores para fazer as compras, porque a gente vai juntando pontos, que nem milhas, né, do cartão de crédito, aqui não é no cartão, mas é na compra. A doTERRA vai fazendo, vai computando essas compras recorrentes, e isso pode ajudar a gerar um valor ainda mais baixo no momento de compra. Todo mês ela sempre oferece um produto gratuito quando você faz uma compra dentro de uma quantidade específica. E aí, por meio desses 12 óleos, não é necessário pagar a taxa dos R$ 48. Além disso, um ponto muito importante. Normalmente as pessoas dizem assim: nossa, os 12 óleos são bárbaros. Agora está tudo na minha memória, mas amanhã eu já não vou lembrar mais nada. E aí eu não vou saber como usar. Por isso eu não vou querer comprar os 12 enquanto que a família seria muito beneficiada. Quando você se credencia, você tem um suporte, uma consultoria de bem-estar personalizada, além de alguns cursos que a doTERRA oferece gratuitamente online, e acima de tudo, você tem um grupo de WhatsApp focado em aromaterapia, que vai dar todo o suporte para tirar dúvidas e ajudar no momento
em que surgia ali uma necessidade. E o meu apoio especificamente, o apoio da Priscila, para quando vocês, dos convidados que estiverem aqui, né, diretamente, vão ter diretamente o nosso apoio. Existe um outro formato, que é a consultoria, o consultor de bem-estar, que é para quem quer desenvolver o trabalho da doTERRA, porque ela possibilita que nós sejamos clientes preferenciais, acesso com todos esses descontos e esses benefícios que eu trouxe, mas hoje em dia muita gente gosta de gerar uma renda extra. Afinal de contas, o orçamento sempre está apertadinho no final do mês. Então, a doTERRA oferece essa possibilidade de negócio, que se você tiver interesse em saber um pouco mais, é só conversar com quem te convidou para essa reunião e a gente consegue fazer uma orientação e uma apresentação sobre o negócio doTERRA, como é que funciona o negócio da doTERRA. Mas, enfim, falando então desses 12 óleos, a doTERRA lançou, dentro desses 12 óleos, 8 como prioridade da prioridade da prioridade. Porque com esses 8 óleos você vai conseguir também atender grande parte das necessidades da família. E quais são esses 8 óleos, né? É o lavanda, o lemon, o peppermint, o melaleuca, o zengeste, o onguarde, copaíba e deep blue. Então, são óleos que vão ajudar no sono, na parte digestiva, a melhorar o humor, a trazer foco. Quando há um processo de fungo, bactéria, você vai ter também processos digestivos, anti-inflamação e dor, né? O anti-inflamatório e para dor. E, além disso, ela traz uma versão do óleo de coco que também já facilita no uso tópico. Então, aqui você vai ter possibilidade de ingestão, uso tópico e aromático. Este kit, o valor dele, se você faz uma conta individualmente, o preço dele dá quase R$ 1.000. E neste caso, quando você tem o desconto e não paga a taxa de R$ 48, você vai pagar R$ 600 esse kit. Então, ele vai sair por 6 vezes de R$ 100. Então, um valor muito acessível pela capacidade terapêutica que você tem aqui dentro. Os vidrinhos são de 5 ml, cada vidrinho de 5 ml equivale a 100 gotas. Então, lógico que se você tem um processo que é mais crônico, por exemplo, o copaíba, que você tem ali uma inflamação, você precisa de uma analgesia, então você vai usar de 2 gotas por dia, ainda assim ele vai durar 50 dias. Então, o custo-benefício acaba sendo muito alto nesse kit aqui. Mas também a gente tem a possibilidade de ter os 12. Os 12 óleos são os 12 que a Priscila apresentou, e o valor dele, individualmente, também sai R$ 1.080, se eu não estou enganada. Quando ele é trazido no kit, ele tem, ao invés de 25% de desconto, equivale a 39% de desconto. Então, de 960, ele sai por 720. 6 parcelas de R$ 120. É muito interessante também, porque só o frankincense, o valor dele é em torno de R$ 300. Então, você vê que um óleo dos 12 vai mais do que 2 parcelas. Então, aqui o custo-benefício é muito alto e vale muito a pena para que você possa ter na mão sempre que precisar, sempre que surgir uma necessidade, você já tem ele ali de bate-pronto. Aí nós temos que esse a gente diz que é o melhor, ele é o valor mais alto, porém, ele tem um custo-benefício ainda maior. Por quê? Porque ele vem na versão 15 ml. A versão 15 ml é 3 vezes mais o de 5 ml. Então, o de 5 ml, lá, o Kit Living, o Kit Brasil, a gente paga por ele R$ 720. Esse aqui, que são 3 vezes mais, você paga 1.888. Se nós considerarmos 3 daquele lado, ele daria quase R$ 2.400 com 3 kits Living Brasil. E, além disso, você ganha aqui o difusor. Então, esse aqui é o melhor custo-benefício. E, ao invés de vir o vidrinho de Deep Blue, vem a pomada, que ela é muito prática, já prontinha para você fazer
a massagem, porque as gotinhas você tem que diluir no óleo de coco. Lembra que eu falei lá no início que a gente nunca deve passar um óleo essencial direto na pele sem um óleo carreador. Então, esse kit aqui, ele é o melhor porque você à noite já vai ter uso aromático. O difusor, ele pode ficar funcionando por 10, 12 horas. Então, ele consegue abranger ali um ambiente, não só você beneficiada, porque quando a gente põe na palma da mão e inala, é só a gente que está sentindo e absorvendo as propriedades terapêuticas. Quando a gente usa no difusor, todas as pessoas que estiverem no ambiente, elas vão ser beneficiadas, ainda que elas não tenham, por exemplo, um problema alérgico, um problema digestivo, precisando ali acalmar um pouquinho a mente, reduzir fluxo de pensamentos, mas a gente sabe que qualidade de vida não faz mal para ninguém. Então, todos acabam sendo beneficiados com aquelas propriedades terapêuticas, certo? Aqui tem outros kits que eu vou apresentar muito rapidamente, e amanhã nós vamos estar falando sobre eles. Já vamos dar um spoiler aqui, que depois a gente divulga o convitinho, mas amanhã nós vamos estar fazendo uma apresentação sobre esses produtos. Mas também é um produto que você pode estar credenciando com desconto, que é o Life Shot, que é maravilhoso esse aqui, o colágeno, o Metapower. Então, esse kit aqui de 899, ele sai por 674 em 6 parcelas de 113, certo? Hoje, Tem um só outro que pode falar. uma informação. Para esse kit, na verdade, esses kits que você está apresentando, ele fica isento à taxa de cadastro, né? Para o credenciamento. Isso, todos eles, exatamente. E esses produtos especificamente que a gente está passando aqui muito rapidamente, só para deixar vocês com uma curiosidade de conhecê-los, o foco deles é realmente a qualidade da célula, da saúde celular, da longevidade. São produtos que retardam o envelhecimento e trazem um nível de produtividade muito alto, porque eles vão trabalhar a nível celular. Vamos falar deles amanhã. Então, esse outro kit, ele sai de 786 por 590, 3 parcelas de 197, certo? E tem um detalhe interessante, a doTERRA, ela sempre traz possibilidades de incentivo para que a gente faça compra, porque ela tem a certeza de que cada compra que a gente efetiva é saúde dentro do lar. E aí ela tem essa promoção já há mais de ano, que quando você se credencia no mês seguinte, a partir do mês seguinte de credenciamento, se você faz por 3 meses seguidos uma compra mínima de 50 PVs, que equivale mais ou menos a R$ 300, cada um desses meses você vai ganhar um brinde. Então, no primeiro mês seguinte do seu credenciamento, você vai ganhar um expositor de óleos, com 12 óleos para você guardar os seus óleos. No segundo mês, você vai ganhar um óleo de 5 ml. E no terceiro mês, gente, ganha um difusor. Esse difusor aqui é uma graça, ele custa R$ 390 para nós que somos credenciados. Ele é muito potente também. Então, a gente ganha um difusor de graça. É um brinde que não pode ser desconsiderável quando a gente se credencia. Então, isso é muito legal. Aí a doTERRA também está trazendo uma nova frente agora, que é para as cidades, né, que tem uma agência da Azul, o frete cai de 32 para R$ 10,99. Isso é muito bom, está entrando a partir agora desse mês de agosto. A gente tem para pedidos de 125 pontos, que a gente fala que são PVs, o frete é grátis mesmo, esse de R$ 10,99. E também, para vocês terem uma ideia, ela sempre está incentivando que as pessoas retomem o uso dos óleos, porque às vezes a pessoa utiliza, depois de 3, 4 meses ela melhorou aquele quadro dela, porque a gente é assim, né? Quando a gente melhora a saúde, a gente esquece que a saúde está boa e a gente deixa os hábitos, os bons hábitos de lado. Aí quando a vida aperta de novo, que a gente fala, puxa, mas o que eu deixei de fazer que eu fiquei de novo ou com a dor nas costas, ou acordo ali com cãibra, né, durante a noite, ou estou com fadiga, enfim. Para as pessoas que se credenciam e depois de um tempo deixam de comprar, a doTERRA incentiva e ela dá um óleo gratuito para a pessoa retomar
o processo de uso dos óleos quando você faz um pedido de reativação do seu credenciamento. Então, isso é muito interessante. A gente gostou muito de estar aqui trazendo para vocês essa possibilidade de aprender um pouco mais, de conhecer um pouco mais sobre os óleos essenciais, sobre a aromaterapia segura, que é uma aromaterapia muito segura e que a gente tem a certeza que, assim como tem impactado positivamente a nossa vida, a gente convida para que vocês também impactem a vida de vocês e a vida de quem vocês amam com esses produtos que são maravilhosos. Eu vou dar uma pausa aqui agora na gravação e a gente vai abrir para perguntas, para dúvidas que vocês tiverem.